Então vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube e no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. E tivemos uma chamada nos nossos grupos e no Instagram sobre a resenha de hoje. E lá, a Gisele Eugênio perguntava se você tem a curiosidade de saber sobre a depressão e como a hipnoterapia pode ajudar as pessoas a superarem esse estado emocional. E aí? Bom, se você respondeu sim para essa pergunta, você está no lugar certo, porque hoje nós vamos receber Pimen Nakano, uma hipnoterapeuta que vem nos contar um pouquinho da sua linda história de superação de depressão e nos mostrar alguns pontos de vistas para todos vocês trabalharem com hipnose ou para vocês que são hipnoterapeutas. Tá? Mas antes de passar a palavra para a nossa convidada, gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam o Praticadamente e compartilhem. Pimen, agora eu passo a palavra para você. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu sigo vocês há um tempinho já e eu acho o conteúdo de vocês fantástico. Então, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Então, vamos lá. Depressão é a doença do século, né? Segundo o recente relatório da OMS, a depressão no mundo já é a principal causa de incapacidade de trabalhar, de dormir, de estudar, de comer, de aproveitar a vida. E aqui na América Latina é o maior índice. São mais de 11 milhões de brasileiros diagnosticados com a doença. E no mundo somam mais de 300 milhões de pessoas. É um número que dá para ver que não está de brincadeira. E mesmo assim, muita gente ainda fala que depressão é frescura, depressão é tristeza, depressão é, sei lá, falta de fazer alguma coisa, mas na verdade essa condição é bem diferente de simplesmente uma tristeza, de simplesmente as flutuações usuais de humor. Porque ela não é simplesmente sentir triste, ela é eu digo que é como se fosse um buraco negro dentro de você, que ele te corrói de dentro para fora, até não sobrar absolutamente nada. E quando não sobra absolutamente nada, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídios a cada ano. 800 mil pessoas. Sendo essa a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Na verdade, a depressão, ela não tem idade, né? Eu comecei a minha com 13, então já é menos do que essa média. Eu fiquei com ela até os 28. Então, foram 15 anos que eu sofri de depressão crônica e que eu fiquei dependendo de tarja preta. Eu fui para psicólogo, para psiquiatra, tentei de tudo. Obviamente que alguma coisa melhorou, porque senão eu não estaria aqui hoje, eu acredito. Mas o que realmente me tirou de vez foi a hipnoterapia, com apenas uma sessão, que foi com o Bruno Tricarico lá durante o curso, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Embora existam tratamentos eficazes, né, conhecidos para depressão, menos da metade das pessoas afetadas no mundo, inclusive em muitos países é menos de 10%, consegue receber tais tratamentos. Os obstáculos incluem falta de recurso, falta de profissionais, e principalmente o estigma social de que só loucos fazem terapia. Só loucos são internados. O ideal da sociedade é ninguém fazer terapia porque está todo mundo bem, sendo que é muito pelo contrário.
todo mundo tem problema psicológico. 100% das pessoas. É impossível você ser 100% ter uma condição mental que você está totalmente satisfeita. Isso é impossível. Somos seres humanos, cada ser humano tem a sua própria percepção da realidade, que bate de frente com outras percepções de realidade, pois nós somos seres sociais e não sobrevivemos sozinhos. Quando eu falo percepção da realidade, o que eu quero dizer? A realidade ela não existe. O que existe é a percepção da realidade de cada um. O que é certo para mim, dentro da minha realidade, pode não ser certo para você, pode não ser certo para sua mãe, pode não ser certo para seus amigos, mas para mim dentro da minha percepção, dentro da minha realidade. Por isso que existem muitos tipos de discussões e brigas, porque as percepções elas batem de frente com a outra. Quem está certo, todos estão certos. Todos estão certos dentro da sua própria percepção. Então, é impossível você... muitas pessoas, inclusive eu, tenho esse problema de querer sempre agradar todo mundo. E isso é impossível exatamente por causa disso. A sua percepção não é igual de ninguém. Isso já faz com que opiniões diverjam e aí fica... Enfim, não dá para agradar todo mundo. E esse é um fator que influencia bastante na depressão das pessoas. Era o meu principal motivo, né? Eu queria agradar todo mundo e não conseguia. Eu me frustrava, eu me anulava para tentar agradar a percepção dos outros, sendo que eu não estava feliz com a minha percepção, né? E a mudança ela acontece de dentro para fora. Não dá para a gente querer mudar alguma coisa à sua volta antes de mudar alguma coisa dentro de você, né? Então a mudança começa de dentro para depois expandir para o ambiente. Então, se você achar que tem depressão, procura um psiquiatra urgente, porque só ele pode dar essa informação. Não sou eu não sou médica, não é sua família, não é seus amigos. É um psiquiatra, que é um médico especializado em condições psicológicas, e ele pode te orientar e te dar o diagnóstico. Muito provavelmente ele vai te dar remédios, que é o que aconteceu comigo. Quando eu fui para o psiquiatra, eu estava num momento muito crítico da minha depressão, e a consulta durou literalmente 5 minutos. Em 5 minutos, o psiquiatra olhou para minha cara e falou: você tem depressão, e me deu um remédio de tarja preta. Esse médico não foi muito atencioso, mas foi o que aconteceu comigo. E aí eu fiquei por alguns meses dependente daquela tarja preta. Mas é uma coisa que eu não aconselho, porque tem outros meios de lidar com a depressão. Porque o remédio, ele trata muito o sintoma, ele não trata a raiz. Se você quer cortar o mal pela raiz, a hipnoterapia te ajuda. Por quê? Provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui sabe como funciona a hipnose, mas eu vou passar um pouquinho por cima. Só para caso tiver alguém que não saiba, eu vou falar mais ou menos. A hipnose ela é simplesmente foco e concentração. Por exemplo, se você já chorou vendo um filme, se você já estava dirigindo e simplesmente chegou no destino sem nem prestar atenção no caminho, isso tudo está em efeito de hipnose. Você estava focado e concentrado ali e nada mais importava. Então você não vai estar inconsciente, não vai dormir fisiologicamente, não vai para Nárnia, não vai viajar. Apesar do comando dormir, isso não é um comando, né? Não é que você vai ter uma força gigantesca, enorme do universo que vai fazer você dormir. Quando eu falo dormir, é uma sugestão para você fechar os olhos e relaxar, tá? Não é um comando, porque ninguém controla ninguém, que nem nos filmes, né? Você só faz o que você quiser, e se você não quiser fechar os olhos, você não fecha. Mas é por isso que a gente fala pro cliente que ele tem que ajudar também, né?
Ele não vai sentir vontade de ir sozinho, assim, os olhos não vão pesar do nada e vai fechar. Então, por isso que é uma terapia em grupo, né? Eu faço a minha parte e o cliente faz a dele. Tudo bem. Então, agora mais ou menos que eu explico como que é a hipnose, como que a hipnoterapia funciona, né? Eu vou citar o modelo de Gerald Cain, que é só um modelo, não é a realidade, é só para facilitar a explicação. Então, não tome isso como verdade. A mente pode ser dividida em consciente, subconsciente e inconsciente. O inconsciente é nossos batimentos cardíacos, nossa respiração, coisa que a gente não precisa pensar para fazer. Nosso consciente são as nossas decisões, o que a gente está vivendo, o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo. E entre eles tem a camada do subconsciente, que é onde ficam nossas memórias, nossas experiências, nossas vivências, enfim. Como se fossem gavetinhas de experiências. Entre o consciente e o subconsciente existe uma barreira chamada fator crítico. Essa barreira impede de, por exemplo, eu falar para você, esquece o seu nome agora. Você não vai esquecer o seu nome, porque a barreira do fator crítico está bloqueando essa informação. Tipo, o fator crítico olha e fala, não, meu nome é Pime, né? Não tem por que eu esqueceria meu nome, não tem como. Então, a hipnose, ela faz essa barreira do fator crítico baixar, e a gente consegue acessar mais fácil o subconsciente, descobrir qual que é a origem do seu problema. E lá a gente vai tentar resolver as coisas. Por quê? Até os 8 anos de idade, essa barreira do fator crítico ela não está 100% formada. Então, todas as informações o seu cérebro capta. Todas as informações ele absorve como verdade. Isso gera muitos traumas, muitos eventos com forte ligação emocional. E isso molda o jeito que você vai lidar com as coisas no futuro. Então, 99% das coisas do seu jeito, da sua personalidade, das coisas que você faz, das que você não faz, todos os seus bloqueios, tudo isso provém de eventos que te moldaram lá no passado. Às vezes não precisa ser tão passado assim, às vezes pode ser um evento mais recente, mas tudo isso é uma bola de neve que vai formando para você ser quem você é hoje, tá? Então, assim, quando a gente descobre esse trauma, esse evento inicial, a gente tenta resolver lá, a gente trabalha na sua ressignificação. Então, não é que você vai esquecer o evento, ou mudar a memória, ou sei lá. Tá, é isso. Você não vai esquecer, você não vai mudar a memória. A gente vai vasculhar o passado para descobrir esse evento e mudar a sua percepção perante esse evento. Então, o que ele significou naquela época, a gente vai trabalhar com que ele agora signifique outra coisa. Então, não é que era uma coisa ruim e a gente vai tornar uma coisa boa. A gente vai fazer com que ele não que ele não seja uma coisa tão ruim quanto era na hora que você passou aquilo. Então, a gente vai fazer com que você enxergue com outros olhos, com os olhos que você tem hoje, com a maturidade que você tem hoje. Você olha para aquele evento e fala, tá, não foi tão ruim quanto foi na hora que aconteceu. Então, a gente olha por fora esse evento e ressignifica ele. A gente muda a sua percepção da realidade. E isso desencadeia várias outras coisas. Por quê? Neurônios que se disparam juntos se conectam juntos. Então, assim, se você, por exemplo, tem medo de dirigir, em algum momento da sua vida, aconteceu alguma coisa que fez com que o neurônio, eu falo neurônio, mas é um conjunto de neurônios, tá? Mas é só para simplificar. O neurônio de carro disparou junto com o neurônio de medo, e eles se conectaram. Só que isso está há muito tempo já, então ele já está bem forte. Com a hipnoterapia, a gente consegue ressignificar aquele evento e fazer com que surja uma ligação nova relacionando carro com segurança, por exemplo. Só que a ligação antiga ela ainda existe e ela está bem mais forte. Então, por isso que o pós-terapia é muito importante,
porque é como se fosse uma musculação. A gente vai ter que fortalecer essa nova ligação para enfraquecer a antiga e fazer com que a nova fique mais forte que a antiga. Então, é um processo, não é mágica, não é que eu vou estalar o dedo e a sua vida vai mudar. É um processo que exige um esforço grande de ambas as partes. E cada terapeuta trabalha de jeito diferente, né? Eu foco muito na regressão, que é essa volta para o passado, para descobrir a origem, qual que foi a primeira vez que você sentiu aquela sensação e por quê. E a gente trabalha na ressignificação desse evento. Então, eu não gosto de trabalhar eu não gosto que o cliente fique com uma dependência para com a terapia. Eu gosto que, eu digo que eu sou que nem, a gente, né, como terapeuta, somos que nem o Waze. O cliente sabe onde ele está, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe qual que é o objetivo dele, ele sabe o que ele não quer mais sentir, ou o que ele quer sentir, ou o que ele quer ser. Só que ele não sabe chegar até lá. Então, a gente mostra o caminho mais fácil, não literalmente mais fácil, mas mais rápido, mais seguro, e cabe a ele querer ir ou não, né? Então, não adianta também a pessoa quer mudar, mas ela não quer se esforçar. Aí não tem como. Aí eu tenho que ser sério e falar, não vai adiantar nada se fazer a terapia. Então, eu não vendo cura. Não tem como a gente vender cura. A pessoa tem que querer se esforçar também. Mas eu garanto que se a pessoa se esforçar, se ela tiver o ímpeto, se ela realmente quiser a mudança, se ela fizer tudo e seguir as instruções, a chance de dar certo é muito, 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 muito maior. E é claro que você pode ter acompanhamento médico, você pode ter acompanhamento psicológico, porque a gente não pode falar para você parar de tomar remédio. Porque muitas pessoas que vieram para mim com depressão, depois da terapia, falaram, então eu já posso parar de tomar remédio. Eu não posso fazer isso, eu não sou médica. Tem que ir até um psiquiatra e ele te acompanhar o desmame do remédio. Se ele achar que você não precisa mais. E eu tenho um amigo que ele fez hipnoterapia, só que ele quimicamente tem um problema de falta de, acho que é serotonina. O corpo dele não produz o suficiente. Então desde que ele se conhece por gente, ele tem depressão. Ele precisa tomar um remédio. Ele precisa continuar tomando remédio. Então não é que a hipnoterapia vai ser, pode ser que sim. No meu caso, eu não precisei mais do remédio, eu não precisei mais de nada, eu simplesmente saí com outra pessoa, que eu já conto isso. Mas ele, particularmente, ele precisou continuar tomando remédio, por causa da falta química que ele tinha no organismo. Então, cada caso é um caso. Não dá pra gente generalizar falando que todo caso de depressão é igual, porque realmente cada caso é um caso. Eu atendi muita gente com depressão, e realmente é engraçado que 99% das pessoas que vêm até mim é por causa de depressão. É como se fosse um imã, sabe? Porque eu gosto muito de atender gente com depressão, porque é a minha história. Então, eu me vejo na pessoa. E óbvio, eu quero muito ajudar. Eu quero fazer com que a pessoa não chegue no momento em que ela queira se matar, né? Porque eu já... Tá, vamos começar falando sobre a minha história, então. Eu tive depressão por 15 anos, dos 13 aos 28. Eu já fui no psiquiatra, já tomei remédio, já falei isso. E eu tinha desistido da minha melhora. Desisti completamente da minha da minha melhora. Eu já tentei suicídio quando eu era adolescente, só que como eu sempre fui uma pessoa que se importava mais com os outros do que comigo mesma, que engraçado isso, eu não tinha mais a coragem de tentar, porque eu ficava pensando em como que meus pais iam ficar se acontecesse alguma coisa. Então, eu não tentei de novo, mas todos os dias eram dias que eu não queria estar aqui. Eu queria
eu não sentia nenhum tipo de felicidade, eu não sentia nenhum tipo de animação, eu queria ficar deitada na cama o tempo todo. E a psicóloga, ela não descobriu direito por que eu tinha isso. Aí eu me passou para o psiquiatra, que me deu remédio, e eu ficava nesse estado onírico o tempo todo e dormindo, porque não tinha mais o que fazer. Então eu desisti da minha melhora. Aí eu passei por várias carreiras, eu não me achava em nenhuma. Eu não consegui ficar mais do que 5 anos em uma carreira, porque a minha depressão piorava extremamente, até o ponto de eu não conseguir trabalhar. Até que eu comecei a estudar a hipnoterapia. Na verdade, eu comecei a fazer um curso de hipnose online, com o Pyong. E aí depois eu descobri que existia a hipnoterapia. E aí eu não fui querendo curar minha depressão. Eu fui querer ser para ajudar as pessoas a não passarem pela mesma coisa que eu estava passando. E aí, na aula, eu tive um ataque de depressão muito forte durante o curso. Porque eu tinha um gatilho muito forte, que era, se eu estivesse no andar alto de um prédio, se eu olhasse para baixo, era instantâneo a vontade de pular. E era um desespero enorme, enorme, que eu tinha que, arranjar um jeito de abrir aquela janela e pular. E lá é 20º andar. E eu fazia alguns meses que eu não tinha crise, e eu falei, tá tudo bem, nem pensei. Eu fui na janela porque eu tava tomando café. Eu simplesmente fui na janela para ver o que tinha lá por perto. E aí eu olhei para baixo. E aquilo me veio sei lá, como se fosse um vômito, assim, veio e eu não conseguia segurar. E aí eu comecei a chorar, a ter crise, comecei a ficar desesperada. E aí um dos monitores do curso viu, me acudiu, e aí ele me levou para longe da janela. E aí ele perguntou, o que aconteceu? Aí eu contei toda a minha história, porque eu não gosto de demonstrar. Eu não gostava de demonstrar que eu tinha depressão, que eu era triste, etc e tal. Então eu vestia uma máscara muito forte. Eu sou uma pessoa muito animada, né? Sou uma pessoa muito que fala pra caramba, que eu tô sempre sorrindo, que eu tô... Mas por dentro eu tava morta. Eu não gostava de apresentar isso para as pessoas. Então, quando as pessoas descobriram que eu tinha depressão, elas ficaram muito assustadas. E aí, o Bruno, que foi meu professor, o Bruno Tricarico, ele soube e me atendeu em aula no dia seguinte. Eu estava o dia inteiro chorando, fazia mais de 24 horas que eu estava chorando, e acho que foi umas 6 da tarde que ele me atendeu, na frente da sala, né, lógico. Então, tinha umas 20 pessoas me olhando, umas 20 pessoas, tipo, ansiosas para ver o que estava acontecendo, olhando para minha cara e eu lá chorando que nem uma condenada. E eu falando, mano, eu não vou conseguir fazer uma terapia na frente de 20 pessoas olhando para minha cara. Ele, não, esquece, tá todo mundo aí. Aproveita o momento. Aí eu sentei na poltrona e ele começou. Foram 2 horas. 2 horas de terapia. E eu abri os olhos como outra pessoa. O que aconteceu nessa terapia? Que é o que eu faço quando as pessoas chegam em mim querendo terapia para depressão. Eu faço a regressão. A depressão, ela 99% das vezes tem alguma origem lá no passado, na infância. Especificamente na infância. Alguma coisa que na época pode não ter sido... Quer dizer, se olhando com os olhos de hoje, pode ter sido besteira, mas que naquela época foi a chave que virou para começar essa depressão. No meu caso, a gente voltou para 3 eventos. Quando eu tinha 4 anos, quando
a minha professora, era minha professora da época, eu não lembrava disso, tá? Mas eu falo isso daqui a pouco sobre falsas memórias. Realmente aconteceu, mas eu não lembrava disso. A gente estava ensaiando para um teatro, a gente ia apresentar uma peça, e ela era uma dança, sei lá o que era, e ela sempre me colocava em dupla com o meu amigo que era negro. Sempre, sempre. E ele era meu melhor amigo. Mas eu perguntei, por que que... Porque todo mundo trocava de dupla, só que eu sempre ficava com ele. Eu não tinha problema, era meu melhor amigo, ok. Mas aí, como todo mundo sempre mudava, eu ficava, ué. Aí eu fui perguntar. E a professora falou, porque vocês são os únicos diferentes. Então vocês precisam estar juntos. Olha que professora era essa. Esse foi o meu primeiro, foi o meu primeiro trauma. Você é diferente, você precisa estar separado do resto das pessoas. 4 anos, né? Aí depois, eu tinha uns 8, mais ou menos, que foi a época que começou bullying na escola. Eu sofri muito bullying na escola, não tinha amigos. E eu me vestia diferente, porque além de ser oriental, eu me vestia que nem menino, só roupa larga e... eu era gótica, então eu usava preto, aquelas roupas largona, aquelas pulseiras cheias de tachinha, e um cabelo escorrido, assim, e eu sempre gostei de ser diferente. Apesar da minha professora falar que eu era diferente porque eu era japonesa, então eu tinha que ficar separado dos outros, eu gostava de ser diferente. Eu tenho um estilo diferente. Eu sempre gostei de quebrar padrão, né? Só que as pessoas não entendiam isso, as pessoas ficavam fazendo bullying comigo. Ninguém se aproximava de mim, eu não tinha amigos, porque todo mundo olhava para minha cara e falava, nossa, que menina esquisita. Às vezes eles não sabiam nem se eu era menina ou menina. E aí eles se afastavam de mim, sem nem me conhecer. E aí eu voltei para essa época em que todo mundo ria da minha cara, ninguém dava nem chance de me conhecer, porque olhava para mim e falava, nossa, que é isso, né? E aí ninguém conversava comigo e todo mundo ria da minha cara, né? Isso para uma criança é o cúmulo. Não se aceita por quem você é e esperam que você seja igual aos outros, para estar com os outros. E aí, segundo strike. Terceiro strike foi quando eu tinha, acho que uns 11, 12, sei lá, não lembro. Meu pai, ele sempre foi muito rígido, né? Questão de estudo. Então, ele me acordava de madrugada para decorar tabuada. E, eram madrugadas que eu chorava. Eu não queria estar ali estudando tabuada. Que criança barra adolescente quer ficar estudando tabuada de madrugada, né? E eu sempre fui uma pessoa que tinha muito sono, então ele me acordava para decorar tabuada, porque se eu não decorasse, eu não ia dormir. E aí eu não podia chegar em casa com menos de 9 na nota. E aí, tipo, eu era a pessoa que eu tirava a nota mais altas na sala. E eu ficava, por que eu sou a única que me esforço tanto? Terceiro strike. Eu sou diferente das outras pessoas, então não posso estar com outras pessoas. Eu não pertenço aqui. Ponto. Bola de neve desenvolveu a minha depressão. Com 13 anos, eu era uma pessoa totalmente depressiva. Eu não me sentia incluída em lugar nenhum. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como fazer amigos, porque todo mundo se afastava de mim. Eu não podia ser eu mesma. As pessoas me julgavam, as pessoas não gostavam de eu estar junto. Aí depois disso, eu tentei me encaixar na sociedade, foi uma época que, nossa senhora, eu não me reconheci, porque eu tentei ser igual às outras pessoas, sabe quando você tenta ser uma coisa que você não é, por aprovação das outras pessoas, era exatamente isso. Entre 16 e 19 anos, foi essa época.
Eu tentei ser essa pessoa que eu não sou. E aí minha depressão piorou, né? Obviamente, nesse tempo. Então, tipo, se eu não conseguia ser quem eu queria ser, e eu não conseguia ser quem as outras pessoas queriam que eu fosse, ferrou, eu vou ser quem? Eu não sou ninguém. E era isso que aconteceu. E aí, o Bruno fez essa regressão, a gente voltou nesses 3 pontos, e ele fez eu falar com a minha criança daquela época, fez a gente ressignificar todo aquele evento, olhar com os olhos de hoje, deixar aquela criança bem. E aí, quando eu abri os olhos, eu era outra pessoa. Foi assim, não tenho palavras para descrever a minha sensação de quando terminou a terapia. Foram só 2 horas, eu não retornei mais com ele. Foram 2 horas que eu abri os olhos, eu chorei pra caramba. Chorei pra caramba. Eu sempre aviso os meus clientes, ó, tem a possibilidade de você chorar muito. Eu deixo um lenço de papel do lado porque, assim, enfrentando as emoções que a gente consegue a mudança. Então, a pessoa tem que saber que ela precisa enfrentar aquele sentimento ruim. Se ela não enfrentar, se ela não quiser despertar aquele sentimento ruim, não vai acontecer nada. Então, a gente precisa trazer esse sentimento ruim à tona. Foi o que aconteceu. Eu chorei muito, gritei, espremiei, foi ótimo. Assim. Aí, eu abri os olhos e esqueci que tinha 20 pessoas me olhando. E aí, eu até esqueci onde eu estava. Pra vocês terem uma ideia de como eu estava imersiva no negócio. Eu abri o olho, eu olhei aquelas luzes, eu falei, gente, onde eu tô? Aí, quando eu olhei as 20 pessoas assim, e tava todo mundo assim, em cima de mim. E aí, o Bruno falou uma frase que eu sempre falo pra todo mundo. Seja bem-vindo à sua nova vida. Meu, todo mundo começou a bater palma e gritar, e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava anestesiada, assim, anestesiada psicologicamente e emocionalmente, né? Que eu tive que ir correndo pro banheiro para me recompor, e assim que eu saí do banheiro, eu fui até a janela para tirar a prova real. Eu fui até a janela e olhei para baixo. Eu não senti absolutamente nada. Nada. Isso, isso é uma coisa, é uma conquista que eu não sei descrever. Pela primeira vez em não sei quantos anos, 15 anos, eu olhei para baixo e não senti vontade de pular. Eu não senti, não despertou nenhum sentimento forte, só alguma lembrança, porque eu sabia que aquilo me trazia alguma coisa, mas não trouxe. E aí eu olhei e, eu comecei a chorar de felicidade. Falei, não acredito. Foram 2 horas de terapia que, mudou completamente a minha vida. E aí eu saí de lá com o propósito de fazer a mesma coisa com outras pessoas. Todo mundo deveria... Não estou falando isso porque eu sou, tá? Porque as pessoas podem fazer com qualquer hipnoterapeuta, mas todo mundo deveria fazer essa terapia um dia na vida. Deveria ser obrigatório, assim. Porque é transformador. Vocês não sabem o quão transformador é. E só passando para saber. Eu falando aqui, pode ser que tenha despertado alguma emoção, mas passar é totalmente diferente. Passar pela terapia é uma coisa única. Não tem como descrever. Então, quando as pessoas vêm para mim procurando ajuda para depressão, eu bato no peito e falo, pode vir. Eu sei pelo que você está passando. E eu sei como posso te ajudar. E realmente, não tem coisa melhor do que a empatia. Do que você saber o que a pessoa está passando. E você saber que aquilo pode mudar a vida da pessoa também. E todas as vezes que isso acontece, eu viro amiga pessoal da pessoa depois. O cliente sai de lá e a gente continua conversando e a gente vira amigo. A gente vira amigo mesmo, de contar, tipo, nossa, não sabe o que aconteceu comigo? Nossa, hoje eu fui ver minha mãe, sabe umas coisas assim? A gente vira amigo, porque vira uma coisa de identidade. Tipo, eu me vejo nela, ela se vê em mim.
E isso é o mais importante. É a gente querer ajudar as pessoas a não sentir aquilo que a gente sentiu dentro, sabe? Então, tirar esse peso de mim e ajudar as pessoas a tirar o peso delas, não tem, assim, não tem conquista maior. E acho que é isso. Eu fico muito feliz de estar compartilhando essa história, que eu acho que ela pode adicionar muito para as pessoas. Meu, eu não tenho vergonha de falar que eu tive, não tenho vergonha de contar detalhes desse processo, porque para mim é uma conquista enorme que eu gosto muito de compartilhar. Então, obrigada, né, pelo convite, por eu estar aqui, por vocês estarem aqui também me ouvindo, que para mim é maravilhoso isso. Tipo, alguém interessado numa história minha, entendeu? Eu fico muito feliz com isso. Tem pergunta. Pergunte. Vamos lá, quem? Gilson? Pode Semoá, falar. tudo bem? Tudo bem, e você? Antes de mais nada, é uma honra ter aqui você conosco, viu? Eu que agradeço. E a sua história é realmente enriquecedora. Essa virada de mesa que você deu é fantástica. Mas a minha dúvida é a seguinte: há pessoas que acreditam, aliás, muita gente grande acredita, que há uma predisposição neurobiológica para a depressão, algo tipo genético, né? Uhum. Há algum caso na sua família parecido com o seu, o que você possa atribuir essa relação de hereditariedade? O que você pensa sobre isso? Então, eu não conheço, quer dizer, até hoje não me falaram algum caso de família sobre isso, não. Mas eu já li muitos artigos que falam isso, sim. E, assim, na minha opinião, existem casos e casos. Podem ter muitos casos, sim, que são genéticos. Podem ter muitos casos que são puramente químicos, que nem o do meu amigo. Mas pode ter casos que é puramente psicológico. Eu acho que, para mim, não tem regra, entendeu? Nesse caso, pode ser de todos os tipos. Porque o importante não é nem se a questão é biológica ou se é psicológica. A questão é que a pessoa tem. Então, ela estando disposta a querer ajuda, procurar ajuda e querer mudar, eu acho que não tem nada a perder, entendeu? Eu acho que a gente precisa dar o máximo de qualquer jeito. Ok, obrigado. Eu agradeço. Mais alguém? Oi. Sim, eu gostaria. Eu acho que o André Vila tem uma pergunta. André, abre teu microfone. Oi, André, Já beleza? está aberto já. Nakano, deixa eu perguntar para Oi, você. Esse processo que você passou, ele foi presencial, pelo certo. que você está narrando. Uhum. Ele foi feito num prédio na altura. Eu também tive esse processo de suicida. Tenho histórico Eu tentei umas 3 vezes, também passei. E normalmente eu vivi um conflito na hora da crise entre a ação de fazer e de me segurar de fazer, e sempre passava e acabava não fazendo. Para mim, dessensibilizar esses processos de trauma, que nem o seu foi 2 horas, o meu foi em mais sessões. Mas foi Uhum. muito doloroso o processo em si, principalmente quando o terapeuta ainda passa com ele, mas ele não consegue muito entender essa situação. Como é que é isso? Como é que foi isso no seu caso? E quando você atende um processo de depressão que você vai levar para o passado dela, como é que funciona isso quando você está atendendo? É doloroso? Não? Por exemplo, eu aqui eu estou fazendo um processo de frequência cardíaca com a Lília. Dá licença, Lília. E está sendo menos doloroso, está sendo Uhum. mais harmonioso. Como é que é esse processo de regressão? De causas traumáticas que dispara a depressão, para você? Então,
eu gosto muito, é que eu sei que é difícil despertar o sentimento ruim, fazer com que a pessoa sinta aquela coisa, mas eu gosto de trazer essa emoção à tona mesmo. Eu faço a pessoa sentir ao máximo para ela nunca mais sentir aquilo, entendeu? Porque assim, também depende muito do terapeuta. Cada um trabalha de um jeito, né? Mas eu, na sessão que eu faço, eu não tenho hora para acabar, porque eu vou fazer de tudo para a pessoa não sair do mesmo jeito que entrou. Porque pior que ela entrou, ela não sai. Mas como ela desperta muitos sentimentos ruins, eu faço de tudo para que aquilo mude e que ela não saia. Eu não posso aceitar que ela saia de um jeito pior ou igual, entendeu? Eu sempre faço as pessoas sentirem essa coisa ruim, porque eu falo que é sentindo a emoção que a Então vai gente consegue doer. mudar. Vai doer. Porque eu acho que é assim que é mais rápido. É tipo tirar band-aid. Porque foi assim comigo, entendeu? Então foi assim que comigo que funcionou. Então eu acredito que é Tá assim que eu replicando. consigo. Certo. E eu já tive casos de que a pessoa não conseguiu retornar para nenhum momento. Isso não tem problema nenhum, porque, esqueci de falar até das falsas memórias. Pode ser que a gente volte para momentos que existiu mesmo, que a pessoa lembra. Pode ser que a gente volte para momentos que ela não lembrava, mas que aconteceu. Mas pode ser que a gente volte para memórias que nunca aconteceram. Eventos que não aconteceram, que o cérebro dela agora está criando. Que o momento pode ter sido tão traumático, por exemplo, em casos de abuso, que o cérebro ele não quer de jeito nenhum, ele bloqueia aquele evento. Então, você pode pegar elementos que aconteceram naquela cena e formar uma nova cena. Eu tenho uma cliente que ela tinha medo de dirigir e ela sofreu 2 acidentes muito graves. Quando a gente regrediu, ela não voltou para nenhum acidente. O cérebro dela formou uma nova cena com os mesmos elementos e que não tinha um acidente. Então a gente conseguiu retornar e resolver ali naquela cena que o cérebro inventou, entendeu? Então não tem problema nenhum. A questão é só, que como é de caso para caso, se eu ver que a pessoa ela tá bloqueando demais o sentimento, aí a gente tenta outra abordagem, que não seja regressão, ou a gente, não sei, é que depende tudo na hora, né? Mas Tá. o meu Mas padrão, o que seria uma abordagem sem a regressão? É isso que eu estou direcionando. então, tem vários casos, né? A gente é muito do vira nos 30. Se a pessoa ela não volta, se ela não regride, a gente... eu uso muito elementos... Por exemplo, teve uma que ela não regrediu e a gente foi pro mundo do Minecraft. Ela jogava Minecraft, sabe o jogo? Uhum. Ela jogava e ela Sei. simplesmente entrou no mundo do Minecraft. E aí eu fiz ela quebrar muro, porque ela tinha construído uma casa, eu fiz ela falar com aqueles bichinhos que eu não sei o nome, eu fiz ela mudar de cenário, eu fiz ela mudar a cor do cenário, eu fiz ela destruir parede, construir coisas novas. Funcionou? Funcionou. Então, tipo, depende de cada pessoa, entendeu? Essa regressão que você está relatando, ela é uma regressão praticamente de abreação, uma catarse muito forte, não é isso? Daria para ser feito Daria pra ser Eu feito o tô quê? com uma Desculpa. paciente no Rio de Janeiro, eu tô com uma paciente no Rio de Janeiro e, e às vezes eu até penso na regressão assim dessa maneira, mas o problema é como conduzir a reação dela. Tá, é assim, eu já atendi muita gente online. Eu não gosto muito pela coisa da internet, né? Se a pessoa for, por exemplo, lá do interior da Bahia, que não tem internet, aí complica, sabe? Mas quando não tem jeito, a gente tenta fazer o máximo. Quando a pessoa tem uma abreação, você tem que focar. Primeiro ela tem que estar de fone, né? Para ela conseguir te ouvir bem. Você tem que focar na respiração. Se a pessoa ela tá muito
tem que falar, respira fundo, calma, conta até 5, respira comigo, vai. Respira, solta, presta atenção na sua respiração, aí você começa a fazer ela prestar atenção em outra coisa. Mas sempre faz ela ir para um lugar seguro, primeiro, antes de tudo, que é o que eu faço. Quando a gente coloca a pessoa num relaxamento profundo, né? Faz ela descer a escada, e a primeira coisa que eu faço é colocar ela num lugar seguro. Um lugar onde ela se sinta bem, que não tenha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de preocupação. É só ela, e é um lugar que é o porto seguro dela, onde ela sabe que ela pode ir se alguma coisa der errado. Não com essas palavras, lógico, porque ela não pode entender que vai dar alguma coisa errada. Mas ela tem que estar num lugar seguro em que ela sabe que nada de ruim vai acontecer lá. E de lá, eu desperto o sentimento ruim e vou para um lugar lá no passado, entendeu? Então, se alguma coisa acontecer, diabo e razão, que ela tiver nessa regressão, você volta para esse cenário. Oi? Dá aquela linkada, volta. Isso, você volta para aquele lugar de paz que ela tem. E aí depende, por exemplo, se ela estiver na praia, normalmente é praia. Se ela estiver na praia, você faz, sei lá, sente, você começa a despertar os 5 sentidos dela. Ah, o que você está ouvindo? Sente a brisa do mar. Sente ele tocando no seu rosto. Ouve as ondas batendo. Sente as ondas batendo no seu pé. Cada vez que elas batem no seu pé, elas levam as energias ruins para fora. Elas levam os sentimentos ruins para longe. Sente a areia. E a areia, ela vai sugando esse sentimento ruim. Qual cheiro que você está sentindo aí? Sente o mar, entendeu? Sente esse cheiro de maresia. E aí você vai ativando os 5 sentidos até que ela vai tirar o foco. Aí ela vai estar bem de novo. Aí você pode tentar retornar para a mesma coisa, só que agora você tem esse recurso do lugar seguro, entendeu? Do local seguro. É. Entendi. Então dá para fazer um. Dá para fazer. Uhum. Só que a internet dela deve estar boa. Tem que estar boa. Se eu perceber que está estável, que não vai cair, que dá para fazer uma boa comunicação, eu posso partir para uma regressão, colocando ela num lugar seguro, despertando emoção, e a emoção, o primeiro evento da causa. Você pode ir voltando até não dar mais. Porque dificilmente, na verdade, a pessoa volta de primeira para o ponto. Ela vai voltando aos poucos, sabe? Aí vai ter uma hora que ela não vai voltar mais. Você vai perguntar se está no mesmo lugar ou está em um lugar diferente. Ah, está no mesmo lugar. Aí você chegou na origem. Mas assim, tenha certeza que a internet não vai cair e sempre pegue o telefone de alguém que esteja na mesma casa que ela. Porque aí, se acontecer alguma coisa da internet cair, ou se ela passar mal, tiver alguma coisa assim, ela não conseguir te ouvir, aí você tem alguém a recorrer, entendeu? Tá, joia. Dá para fazer um. Tá, ok. Lilian, você levantou a mão, desistiu? É porque eu ia perguntar. Eu quero participar. Acabou perguntando que era se podia fazer on. Dessa forma, e ela explicou. Era exatamente isso. A Luciana quer perguntar. Fala. Só fala uma coisinha aqui, online tem que ter muitos cuidados, assim, não só a internet, né? Mas se não tem criança na casa, se não tem animal de estimação, se a janela está fechada, se não tem barulho, se não vai ter vizinho gritando. Se tiver barulho, a gente consegue ainda meio que dar um olé, assim, né? Falar que os barulhos externos só vão te fazer relaxar cada vez mais. Mas tem que deixar o celular em modo avião, só com Wi-Fi, tem que estar com o celular carregado ou notebook na tomada, tem que estar num lugar que você consiga ver, ela tem que estar num lugar confortável, ela não pode estar numa cadeira, por exemplo, sem encosto. Então, assim, N fatores que você precisa checar item por item para a pessoa atentar com água do lado, um papel, caso ela chore. Então, assim, tem que ter bastante coisa, mas nada impossível, entendeu? Luciano, abre aí seu microfone. Tá ouvindo? Sim. Sim. Olá. Oi.
Boa noite. Boa noite, Luciana. Obrigada por você ser diferente. De repente, se você não fosse diferente, hoje você estaria sendo contribuição e trazendo a vida de muitas pessoas. Né? Muito bacana obrigada. isso. Eu gostaria de saber, depois que você passou por esse processo, foi imediato que foi tirado, assim como foi tirada a sua medicação, e até hoje você faz assim algum acompanhamento, tipo algum controle disso aí, ou os seus atendimentos acaba sendo como, vamos dizer assim, usar o termo de cura para você também, né? Porque à medida que você vai trabalhando com os clientes, você também está se trabalhando também. Como é Sim, com certeza. que foi isso aí, essa questão da medicação? Então, a medicação, na verdade, eu parei, eu não recomendo, tá? Pelo amor de Deus, não repita o meu erro, mas eu parei sozinha. Eu parei antes da terapia, foi alguns anos antes, na verdade, que era um remédio que me deixava muito em estado dormente, em estado alfa, então eu não conseguia fazer absolutamente nada, eu só dormia. E aí chegou um momento que eu falei, eu não quero mais, e simplesmente parei. Eu não recomendo, mas foi o que me deu na telha naquela época, e aí eu parei sozinha. Mas quando é em caso de que eu atendo uma cliente que ela ainda está tomando remédio, ela precisa ir até o psiquiatra dela e falar, enfim, que ela tá melhor e que ela quer parar, fazer o desmame, e ele acompanha isso, entendeu? Para que seja certinho e não tenha problemas, né? E qual que foi a outra pergunta? Desculpa, você fez 3, né? No caso, se depois você ainda faz algum É. acompanhamento com algum colega? Não faço. Porque, assim, com o Bruno foi só aquela hora, né? Foram 2 horas só. E eu não precisei, eu não senti mais necessidade de ter mais acompanhamento. Então, é exatamente o que eu faço com os meus clientes. Eu faço uma sessão que não tem hora para acabar, e aí eu faço com que ele se sinta independente de mim, porque eu não gosto de criar uma dependência. Eu não gosto que a pessoa sinta que ela precisa de mim para ficar bem. Ela fica bem com ela mesma, entendeu? Ela não precisa de outra pessoa para isso. Então, eu faço de tudo para que essa sessão ela entenda isso. E realmente acontece. Eu até deixo uma sessão em aberto, opcional, depois de 30 dias, porque é o tempo que ela volta para a rotina, é o tempo que ela volta, né, para a vida normal dela. Só que nunca ninguém me procurou para essa última sessão, porque eles falam que não precisou, eles não sentem necessidade. Então, essa é a diferença, né? A hipnoterapia, acho que realmente não precisa desse acompanhamento. Aí, no caso, então, quando uma pessoa te procura, se ela já falar especificamente que ela quer para a depressão, você vai marcar um dia com ela e já orienta que ela só tem hora para chegar, não tem hora para sair. Mas aí, como é que você cobra isso? Vai ser no final você cobra por hora, a quantidade de horas que ela ficou? Ou é um valor fixo? É um valor, por sessão, na verdade. Então, como é uma sessão inicial, que é uma conversa, né, onde eu entendo e conheço a pessoa, e aí depois que eu estudo o caso da pessoa e vejo como que eu posso ajudar, aí eu dou um preço fechado para a sessão de hipnose, que é essa sessão que não tem hora para acabar. E aí, se tiver tudo em acordo, aí eu falo, ó, aí você tem hora para chegar, não tem hora para ir embora. Então, vai sem pressa. Então, se a pessoa está de acordo com o preço que eu dei depois da sessão inicial, aí é isso. Ela pode demorar 1 hora, como pode durar 4. O máximo que já foi comigo foram 4 horas. Bom, foi bastante, hein? 4 horas. Foi. Pimen, o Gilson levantou a mão aqui. Você quer perguntar, Gilson? É só uma coisinha. Você se considera uma especialista no tratamento de depressão? Ou o que vier você mata no peito e faz o gol? O que vier, o que vier eu mato no peito. Assim, é que é engraçado que
a grande maioria das pessoas que me procuram pode depressão. Eu curei a minha, então é meio que um imã, entendeu? Mas, assim, o que vier eu trato. Fobia, vício, também já tratei disfunção sexual, já tratei medo de dirigir, crenças limitantes de dinheiro. Então, assim, o que vier, se eu ver, né, porque eu também sou uma pessoa muito transparente, eu não vou mentir, eu não vou vender uma coisa que eu acredito que eu não consigo ajudar. Mas se eu consigo ajudar com a hipnose, eu atendo, entendeu? É que a depressão, como é uma coisa que eu passei, é uma coisa que eu entendo bastante, mas não é a única. É uma coisa que é mais de identidade do que de especializar em estudo, entendeu? Legal. O Josué também levantou a mão. Josué, quer fazer uma pergunta? Sim. Pibi, primeiro, parabéns aí por sua história, né? Muito obrigada. Interessante, você é uma guerreira e conseguiu ser uma pimenta com essa história aí de depressão, né? Então, a pergunta é a seguinte: quando uma pessoa chega a procurar um terapeuta, geralmente ela já vem muitos anos tomando medicamentos. Com a sua experiência, você acredita que a quantidade de tempo né, que ela vem usando o medicamento pode atrapalhar no processo da terapia? Assim, impedir ela de receber essa ajuda? Porque eu acredito muito nos efeitos colaterais, né, que causam os medicamentos, né? Então, você acha que isso pode atrapalhar muito na melhora, né, na terapia da pessoa? Olha, José, eu acho que não. Porque em todos os casos que eu peguei, pelo menos, né, eu não tive nenhum problema com isso. Teve só uma pessoa que estava muito tempo tomando, mas não afetou em nada, assim. Acho que o mais importante de tudo é ela querer parar com o remédio, sabe? Porque também não adianta uma pessoa vir querer procurar ajuda e ela tá tão dependente do remédio a ponto de que ela não quer largar. Aí realmente não tem como, sabe? Que nem eu disse, a gente não faz milagre, então a pessoa tem que se esforçar bastante para melhora. Então, ela querendo, assim, eu realmente acho que não tem muita... Acho que o remédio não tem muita interferência, sabe? A única coisa é que eu recomendo não, né? A pessoa tem que voltar para o psiquiatra para ver se ela realmente pode parar ou não, porque às vezes também é dependência química, né? Que nem do meu amigo, que ele não tem produção de serotonina suficiente. Então, mas em questão de interferir, acho que não. Pelo menos até hoje eu não peguei nenhum caso que interferiu. Obrigado. Imagina. Eu também acredito que não deva ter assim interferência. É aquele tal negócio, que nem você falou, a pessoa precisa querer também, querer passar por isso, porque aí já tomando remédio ou não, ela querendo já ajuda bastante, né? Sim, ajuda muito. E o Aloísio, viu, Pimen? O Aloísio, ele perguntou aqui quantos cursos de hipnose você fez e em quanto tempo começou a atender profissionalmente? Nossa, gente, desculpa, eu nem apresentei direito, né? Eu sou formada pela Quasar e pela Cortex Academy. Então, eu fiz 2 cursos de especialização em hipnose clínica. E eu atendo há 1 ano. Há 1 ano. Eu estou há 1 ano atendendo. E, em 1 ano eu atendi muita gente já. Graças a Deus. Então, foi essa a pergunta, né? Foi. Às vezes eu me perco na resposta. Não, mas o pessoal está também agradecendo você, no sentido do seu depoimento ter sido muito esclarecedor e acabou emocionando muita gente aqui, né? Obrigada, gente. Fico muito feliz. E também, quando o Gilson perguntou sobre no caso de ser hereditário, alguma coisa, né? A Maria Inês, ela falou que no caso dela,
ela foi a primeira a ser tratada com depressão e síndrome do pânico. Mas depois da morte dos pais dela, né, de 2015 e 2018, dois dos meus irmãos tiveram depressão. E hoje, ao ler sobre o assunto, pude ter certeza que minha mãe também era uma pessoa depressiva. Então, em relação ao que o Gilson tinha falado, se existe ou não, isso eu também não... Se existe, não. Se isso tem hereditariedade, já ouvi dizer que sim, né? Então... eu também. Mas, assim, eu não duvido nada. Para mim, pode ser que seja mesmo. Mas, para mim, não importa, entendeu? Para mim, se a pessoa tem, a gente pode tratar. A gente pode ajudar. Esse é o que importa. E no caso, quando você falou sobre da regressão e fazer, talvez a regressão não funcione, ter que fazer outras abordagens, o Sérgio Alves, ele falou que em alguns casos, né, eu faço dessensibilização sistemática, né, que seria o que ele comentou aqui. E Legal. tem outra pergunta aqui? Não tem. Então, acho que é isso. Se alguém tem alguma pergunta aí para Pimen, então vamos lá, Luciana. Você também trata com pessoas que chegam com transtorno, esquizofrenia, essas coisas assim? Eu nunca atendi casos assim. E tem que ver se eu posso ajudar mesmo. Porque, assim, a hipnose, ela não consegue ajudar em tudo também. Por exemplo, câncer não dá. Coisas biológicas, 100% biológicas, é mais complicado. Então, tem que ver se... É que eu nunca estudei os casos de esquizofrenia. Mas se for uma coisa totalmente química e biológica, eu acho que a hipnose não é o ideal. Acho que ela não vai fazer tanto efeito, entendeu? Mas é uma coisa para se estudar também. Se alguém tiver caso aí que já pegou, pode falar, tá? Eu acho que não tem, não. Isso tem uma esfera da psicose, né? Psicose, a hipnoterapia não atende, né? Aí realmente tem que ser a psiquiatria. Um esquizofrênico, por exemplo, não pode ficar nunca sem remédio. Nunca. O resto da vida ele terá que tomar remédio. Se deixar de tomar um remédio, ele entra em surto, né? Então essas coisas a gente precisa realmente avaliar, embora possamos ajudar bastante também. Desde que ele deixe claro que está sendo atendido por um médico. Sim. Aí teria que também conversar com o médico, teria que estudar todo o caso da pessoa, porque realmente esse tipo de caso não dá para ser só hipnoterapia, tem que ter acompanhamento médico obrigatório. Então, assim, a hipnoterapia ela pode ajudar em questões comportamentais, pode ajudar em algumas coisas, mas ela não pode fazer a pessoa parecer esquizofrênica, sabe? Estamos falando de alucinações aí, né? Isso. Como é que você vai fazer ela não ter alucinações? É complicado. E, Pimen, a Maria Inês também, ela pergunta para você, ela quer saber, né, se você já atendeu pela internet depressivos com tendência a suicídio. Já, acho que foram 2 casos que eu atendi. Uma era do interior da Bahia, então eu falei que a internet estava meio ruim, e a outra... as duas foram no interior da Bahia. Foi meio complicado por causa da internet, mas ainda bem que não deu nenhum tipo de travamento. Tava tudo estável. A internet ficou estável na hora do atendimento, mas eu já atendi sim. Já atendi e foi sucesso. Então, assim, não tem essa história de que presencial tem um efeito melhor. Não, ele tem o mesmo efeito. A questão só é a internet. E barulhos externos, e crianças, e enfim. Mas a eficácia é a mesma. Legal. Bom, então acho que nós estamos aqui chegando no nosso
finzinho, o Fábio acabou de sair também, ele agradeceu muito a você, Pimen, pelo seu depoimento, pelas suas explicações, e ele vai se despedindo, porque para ele lá já era mais de 2 horas da manhã, né? Então, deve estar com sono. Tá, eu queria aqui pedir para você também, Pimen, aproveitar aí que estamos encerrando, para você passar seu Instagram, suas mídias, fazer seu merchant aí. O meu site é pimen.com.br, é bem fácil de lembrar. Meu Instagram é pimen.hipno, e pimen é só escrever pimenta e tirar o tá. Então é pimen.hipno com Y. Peraí que eu vou abrir o chat, eu vou escrever aqui. É pimen.hipno. Opa. E pode, e para quem quiser me seguir lá, eu estou à disposição, quiser conversar comigo, se quiser sessões também, estou super à disponibilidade. E meu Instagram não é uma conta padrão de hipnoterapeuta, então vocês podem ver que ele é totalmente... Eu fujo muito do padrão, eu gosto de ser diferente. Então, se quiserem me seguir lá, eu posto coisas meio interessantes relacionadas a mim também. Então, fiquem à vontade e agradeço muito pela oportunidade, pessoal do Praticadamente. Muito obrigada mesmo pelo espaço, por eu conseguir compartilhar a minha história. Muito obrigada às pessoas que me assistiram, às pessoas que estão aqui. Eu fico muito feliz de ter alguém para ouvir a minha história, e se fez algum tipo de diferença, eu fico mais feliz ainda. Então, essa a nossa missão, a missão dos hipnoterapeutas, é a gente ajudar as pessoas a transformar vidas e fazer elas se sentirem melhor consigo mesmas. Então, procure sempre um profissional que você se sinta à vontade. Vamos fazer do mundo melhor, né? As pessoas terem vontade de viver. É isso aí. Obrigado, Pimen. Então, Eu que agradeço. Ok, pessoal. Então, estamos encerrando mais uma resenha. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E lembrando a todos para que entrem no nosso WhatsApp para receberem todos os comunicados de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí. Tá? Agradecemos imensamente por essa resenha a nossa convidada Pimen Nakano, e a todos aqui presentes também, a você que está no seu podcast aí escutando, e a você que está no seu YouTube nos vendo aqui, dê seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais, tá? Então vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!